Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. Boa noite, pessoal! Boa noite para vocês aí, vocês que acabam de chegar agora. Vai chegando, vai deixando o like, vai deixando seu joinha. Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Atenção, pessoal, atenção! Caixa tem Pedro Guimarães faz a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, fala do auxílio emergencial e também do empréstimo de R$ 1.000. Olha só como será feito. Vocês que não fez um empréstimo, preste atenção também, fica aqui no canal para vocês entenderem mais um pouco mais dessa divulgação. Hoje, 12 de maio de 2022, são 11 horas 23 horas e 17 minutos. Por isso que eu peço para você que chegou agora aqui no canal, ajuda o canal aí, pessoal. Vai deixando o like, dá deixando o joinha. Olha só o que foi que o Pedro Guimarães falou agora há pouco para vocês entenderem um pouco mais aí. Dá uma olhadinha aí, pessoal, e vai deixando o like todo mundo aí. Olha só isso aí. 889 bilhões de reais. O patrimônio líquido aumentou em mais de 22% para 118 bilhões de reais. E isso é muito importante porque reforça a nossa base de capital de 15,9% no capital de nível 1 e 19,5% em Basileia, no índice de Basileia, que é a maior base de capital percentual entre todos os grandes bancos no Brasil. Ou seja, um nível de solidez muito forte, saudável da Caixa Econômica Federal nesta gestão. Do ponto de vista de originação de crédito, nós temos 34,4 bilhões de reais no imobiliário no primeiro TRI, com um crescimento de 17,8% ano contra ano, que, de novo, reforça o nosso foco no imobiliário e o crescimento contínuo. Na parte do SBPE, ou seja, com recursos de poupança, que nós temos o controle, esse crescimento foi ainda maior, de 31,2%, atingindo 21,4 bilhões de reais. E o destaque em termos de crescimento é no agro. Nós já somos o segundo banco no agro, com um crescimento superior a 200% ano contra ano, de 6,7 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. Em relação a seguros, o destaque é a parte de consórcios, com um crescimento superior a 543% ano contra ano. Este vai ser um segmento de destaque e é um segmento que naturalmente a Caixa deveria ser líder. Antes a gente era 10º e mais um segmento que a gente vai naturalmente disputar a liderança. A parte de previdência também com um crescimento muito forte de 14,5%. Poucos bancos têm esse crescimento, como a Caixa. No residencial, 6%, e as receitas de corretagem, 67%. Aqui é importante, porque antes a Caixa não tinha uma corretora, era uma participação de 12% minoritária, e hoje nós temos 100% da corretora, e isso demonstra a diferença que existe hoje na questão de corretagem de seguros pela Caixa Econômica Federal. Pode passar, por favor. No slide 4, isso é um ponto importante para a questão do lucro gerencial. Então, nós temos esse lucro recorrente de ao redor de 2,5 bilhões. E aqui é muito importante a recomposição para os 3 bilhões de reais, que são as operações de Pronamp e FGI. Esses são os pontos mais importantes. O que significa isso? No Pronamp e no FGI há uma garantia em ambos de inadimplência. No Pronamp muito maior e no FGI menor. Então nós temos mais de 1,1 bilhão de reais de despesas com provisões que elas, na maior parte, no Pronamp 100%, no FGI uma boa parte, voltarão para o resultado em 12 meses. E por quê? Porque este é o tempo que nós podemos pedir esta provisão, esta perda efetiva para os fundos garantidores. Então, o que está acontecendo hoje? O balanço da Caixa está sendo penalizado por provisões e perdas
que serão recuperadas quando nós executarmos as garantias dos fundos garantidores, do FGI, se não me engano, o fundo garantido. O FGO é o fundo gerido pelo Banco do Brasil para o Pronamp, e o FGI pelo BNDES, e são esses dois fundos que nos dão a maior parte dessa perda, desse aprovisionamento de volta. Logo, nós temos um resultado sendo impactado na ordem de R$500 bilhão, que em grande parte voltará para o banco. Pode passar, por favor? No slide 5, o que nós temos é uma carteira de crédito crescendo muito forte desde 2020, quando nós assumimos, era ao redor de R$685 bilhões, e chegamos a próximo a 900 bilhões. Crescemos muito durante a pandemia, em 2020, e durante 2021 e 2022 também. Nosso patrimônio líquido, com um crescimento muito forte, apesar de, como vamos mostrar, termos pago R$20 bilhões entre pagamento de IHCD, o instrumento híbrido de capital e dívida, e recebíveis do FGTS, que foram instrumentos para capitalizar o banco ao redor de 10, 15 anos atrás. O índice de Basileia está em 19,5%, e como vocês podem ver, a grande parte em capital de nível 1, que é o de maior qualidade, ou seja, não só o nosso índice de Basileia é muito elevado, como ele tem uma grande qualidade, porque é de nível 1. E o retorno sobre o patrimônio subiu em ao redor de 11%. Pode passar, por favor? No slide 6, mais um movimento fundamental. Há 18 anos, exatamente, há 18 anos, havia um apontamento em relação ao FCVS, o balanço do banco. E nós conseguimos retirar depois de 18 anos. Então, essa ênfase, que é um apontamento, havia há 18 anos, e nós conseguimos a retirada, o que demonstra, mais uma vez, que a Caixa vive o seu melhor momento de governança na história. Pode passar, por favor? No slide 7, nós continuamos a crescer o número de clientes, somos o banco com o maior número de clientes de muito longe no Brasil, 148,5 milhões de clientes em 221 milhões de contas. Mas o que interessa mesmo é o número de clientes, 148 milhões e meio, com 55 milhões de novos clientes nessa gestão. Pode passar, por favor? No slide 8, nós estamos inaugurando várias agências. Nesses dias mesmo foram 3 agências inauguradas, uma em Alenquer, no interior do Pará, e 2 no interior do Maranhão, Itapecuru, Mirim e São Bento, e são efetivamente exemplos de como a Caixa, nesta gestão, valoriza em especial as pessoas mais humildes, e só quem vai a essas localidades entende a relevância de ter uma agência. Em Alenquer, as pessoas chegavam a ter 8 horas de barco para chegar a Santarém, que é a cidade mais próxima, onde tem uma agência, e em Itapecuru, Mirim, em São Bento, andar 2, 3 horas de carro e muitas vezes perder o dia inteiro para receber os seus benefícios sociais. Nos lotéricos também nós estamos crescendo, com 13,4 mil lotéricos. Os empregados estão crescendo também como consequência dessa expansão, e os correspondentes exclusivos já são mais de 9 mil, e eles são 85% da originação do crédito imobiliário e serão muito importantes também no crédito agrícola, ou seja, nós temos mais de 26 mil pontos de venda físico, além de ter 112 milhões de contas digitais pelo Caixa-Tem. Pode passar, por favor? Como nós falamos, foram 3 agências abertas em Alenquer, Itapecuru, Mirim e São Bento,
com mais de 300 mil pessoas sendo beneficiadas, não só aquelas que moram nas cidades, mas no entorno. Isso é muito impactante, tem tanto o impacto social quanto o econômico em todas as cidades. Foi muito emocionante. Nós ficamos 18 horas de carro no Maranhão para chegar de São Luís, Itapecuru e São Bento, e dá para perceber exatamente as dificuldades da população local. Então, tenho um grande orgulho da abertura dessas agências. Vamos abrir várias outras agências durante 2022, em especial no Norte e Nordeste do Brasil. Pode passar, por favor? No slide 10, essa é a demonstração. Nós saímos de 8º lugar, somos o 2º banco no agro. Em várias das feiras que temos participado, fomos o maior banco na feira, como, por exemplo, na AgriShow em Ribeirão Preto. A maior originação foi da Caixa Econômica Federal, com 3 bilhões de reais originado em 4 dias, numa feira só. Pode passar, por favor? Na página 11, nós estamos falando das operações todas de microcrédito. Nós fomos a vários países do mundo. Estamos agora na Colômbia. Pode passar, por favor? Fizemos missões em Bangladesh, no Quênia, no México e no Peru. E a consequência disso, de ir conversar, visitar, entender, pode passar, por favor? É exatamente uma revolução do microcrédito no Brasil, onde nós já chegamos a 1,7 milhão de contratos, ou seja, 1,7 milhão de pessoas foram beneficiadas com microcrédito, 3,8 milhões já têm o cadastro aprovado, e nós somos o único banco que está realizando esta operação, apesar de todos, bancos grandes, bancos médios, bancos digitais, poderem realizar essa operação, mas só a Caixa Econômica Federal realiza o Sim Digital, que é um microcrédito onde existe a garantia do FGN, ou seja, uma garantia de até 80% de perda. Então, nós entendemos que é fundamental essa operação e temos ao redor de 80% também, por coincidência, de negativados nessa linha com garantia. São pessoas que hoje tomavam o crédito entre 15% e 20% ao mês. E nós estamos oferecendo a partir de 1,95%, o que gera uma grande inclusão financeira, inclusão digital e uma melhora na parte social. A pessoa sai de 15% a 20% de taxa de juros ao mês para a partir de 1,95%. Pode passar, por favor? Agora a gente vai falar sobre essa questão de ESG tão falada e onde a Caixa tem um destaque tão grande. Pode passar, por favor? O nosso programa do Caixa Mais Brasil já passou, na verdade, já chegamos em 139 edições, mas para o balanço de 31 de março foram 134 edições. Lembrando, nós começamos em janeiro de 2019 em Roraima. Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, interior do Piauí. Ou seja, o Caixa Mais Brasil é um instrumento de gestão que começou 10 dias depois de eu ter tomado posse. Então, isso é um ponto fundamental que tem um enorme valor para esta gestão. A Caixa estrutura investimentos e infraestrutura, realizando os projetos e leilões. Já foram 12 leilões estruturados pela Caixa Econômica Federal, que geram mais de 3 bilhões de reais em investimentos privados, em iluminação pública e saneamento. Nós temos mais de 5 milhões de pessoas beneficiadas e serão, ao total, 40 projetos estruturados pela Caixa Econômica Federal, com mais de 15 bilhões de reais em investimentos privados e mais de 14 milhões de pessoas por todo o Brasil beneficiadas. Ou seja, é uma demonstração que a Caixa também ajuda nesta questão de infraestrutura, não só financiando, como estruturando os projetos que serão leiloados. Pode passar, por favor?
Em questão das pessoas com deficiência, PCD, a Caixa fez o maior chamamento da história no Brasil. Nós chamamos 4.500 empregados e tivemos ao redor de 3.000 novos empregados nesta gestão, sendo efetivamente contratados, que aceitaram e que passaram todos os testes, o que faz com que nós tenhamos hoje 4.3 mil, e quando nós assumimos só tínhamos 1.3 mil, que não estava nem em linha com a regulação de ter no mínimo 5% das pessoas. Fizemos, inclusive, em 2021, um concurso exclusivo para os PCDs, que até onde eu saiba também não havia nesta escala, ao redor de 1.000 pessoas. Isso demonstra também a preocupação da Caixa com a inclusão. Pode passar, por favor? Temos um programa emblemático de florestas chamado Caixa Florestas, com foco em plantar 5 milhões de árvores, na verdade 5.000 nascentes e mais de 10 milhões de árvores. É que nós já estamos com projetos aprovados, efetivamente, com mais de 5 milhões de árvores começaram já a ser plantadas. Pode passar, por favor? É exatamente aqui, a letra pequena, mas no slide 19 já são 10 iniciativas que já foram aprovadas e já estão em andamento, um valor de 86 milhões de reais, mais de 1,7 milhão de pessoas beneficiadas, 4,9 milhões de árvores que serão plantadas e já começaram, e 2.500 nascentes. Isso em várias regiões do Brasil, lembrando que nós faremos em todos os biomas e em todas as regiões do Brasil. Pode passar? E aqui, por exemplo, volta um, por favor. Nós estamos em Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Pará, Bahia, Espírito Santo, ou seja, várias regiões, e já temos até mais 2 que iremos aprovar em breve, e também em outras regiões que nós não estávamos ainda. Pode passar, por favor? Em relação a premiações, nós temos avaliações excelentes da Moody's, da Fitch, tanto na parte ambiental, quanto na parte de governança, na parte social, ou seja, nós temos um reconhecimento muito forte por esses investimentos e esforços da Caixa nesta questão ambiental, social e de governança. Pode passar, por favor? Na página 21, nós somos, de fato, o Banco da Sustentabilidade, em neutralização de carbono, linhas de crédito, inclusive nas inaugurações das agências, exatamente no meio da floresta amazônica, como nós fizemos em Alenquer, no Pará. Ia ser uma inclusão social, porque as pessoas não precisam mais pegar 9 horas, 8 horas de barco. Então, isso é um exemplo de inclusão social que a Caixa faz em regiões como a floresta amazônica. Pode passar, por favor? No slide 22, aí são várias linhas. Aqui eu destaco Caixa Hospitais. Nós temos uma redução muito grande nas taxas e temos 90% desse mercado. Então, é um exemplo de atuações nossas na parte de transporte, do saque aniversário do FGTS, micro e pequenas empresas que a gente é líder. Ou seja, nós temos uma liderança muito grande em segmentos ligados à ESG. Pode passar, por favor? Nós pagamos, e aí como Banco Social, mais de 115 bilhões de reais em programas de transferência de renda, em programas sociais, e aqui a gente colocou estes programas, porque muitas vezes as pessoas acham que nós fazemos unicamente o Auxílio Brasil, mas tem o INSS, abono salarial, o FGTS, o saque regular, o seguro-desemprego, ainda parte do auxílio emergencial, auxílio gás, benefícios sociais regionais, demais programas sociais. Pode passar, por favor? E nós fizemos, nessa gestão, 1,4 trilhão de benefícios pagos, como o saque do FGTS, o auxílio emergencial, ou seja, nós temos uma série de programas
e a Caixa faz isso hoje também muito de maneira digital, como nesse último saque do FGTS, que é 100% pelo Caixa Tem. Pode passar, por favor? No slide 25, isso é muito importante. No primeiro trimestre, nós realizamos o saque do FGTS por calamidade em 96 municípios habilitados, e a questão das chuvas na Bahia, no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Também colocamos caminhão-agência, mais uma demonstração da Caixa como um banco social, de novo, 96 municípios habilitados para o saque calamidade do FGTS. Nós mesmos, eu também, estive em várias dessas cidades e prestando o socorro e a ajuda o mais rápido possível. Pode passar, por favor? No slide 26, é exatamente o saque extraordinário do FGTS, que já começou. São 42 milhões de trabalhadores beneficiados, num valor de 30 bilhões de reais, e nós já realizamos, através do Caixa Tem, o pagamento para 7,1 milhões de trabalhadores e um valor efetivo de 4,9 bilhões de reais. Ou seja, esses são os valores já liberados, tudo digitalmente pelo Caixa Tem. Pode passar, por favor? Agora vamos para a parte financeira. Pode passar, por favor? No slide 28, nosso lucro gerencial de 3 bilhões, com um retorno sobre patrimônio da ordem de 11%, e uma questão muito importante, de novo, daquilo que eu falo, nosso resultado recorrente é da ordem de 1 bilhão de reais de lucro por mês. Pode passar, por favor? No slide 29, os destaques são o agronegócio, aí é o saldo da carteira consignado e o crédito imobiliário com funding próprio da poupança. Nessa questão do consignado, é uma linha muito importante para a Caixa Econômica Federal, é a carteira de crédito pessoal com as menores taxas. Nós também criamos essa antecipação do FGTS, que virou algo muito importante, e esse crescimento ele está sendo relevante, e de micro e pequenas empresas. Também hoje a nossa carteira mais importante de pessoa jurídica, e continuará sendo foco da Caixa Econômica Federal neste segmento. A parte de infraestrutura também é relevante, mas nós vamos crescer cada vez mais no agronegócio. Hoje nós já temos uma carteira muito maior do que tínhamos em março, e a habitação, independente desse crescimento do agro, será sempre a carteira mais importante da Caixa. Não faltará funding para a habitação. Nós temos, inclusive, depois de muito tempo, a utilização de LCI, CRI, LCA e CRA também no agro, mas nós continuaremos com esse crescimento muito forte na parte imobiliária com recursos próprios. Pode passar, por favor? No slide 30 é exatamente isso, contratação recorde. Nunca houve uma contratação tão relevante no agro, 17,8% de crescimento contra 2021, e o destaque total é aonde nós temos o controle, que é o SBPE, ou seja, um recurso de poupança. Por quê? Porque a contratação para o Casa Verde e Amarela, com FGTS, nós não temos o controle. Nós fazemos a partir do momento em que tem as operações possíveis. E hoje a Caixa tem 99,9% do mercado do Casa Verde e Amarela. Então, basicamente, fazemos todas as operações do Casa Verde e Amarela. Aonde que nós temos o controle? No funding próprio, que é o SBPE, onde crescemos 31,3% ano contra ano, e 817, isso mesmo, 817% contra 2018, antes dessa gestão. Então, isso demonstra que o crédito imobiliário que está sobre gerência da Caixa Econômica Federal, nós crescemos nessa gestão 817%. Pode passar, por favor? No agro, nós temos vários pontos a destacar. Foi a primeira vez na história que a Caixa
fez parte do Plano Agro. Nós estamos ainda melhorando vários processos internos, mesmo assim, no primeiro TRI, a diferença é gritante e crescemos mais de 200% contra o ano passado, que já tinha sido recorde. Nós ainda temos muitas melhoras de análise de crédito, de risco, da parte de sistemas, nossa esteira mesmo, mas é importante essa demonstração que o saldo também cresceu mais 140%. Estamos fazendo com calma e tranquilidade, porque esta operação ela é uma operação de longo prazo, não é uma operação onde a Caixa vai entrar e vai voltar daqui a pouco. Então, nós podemos crescer ainda mais rápido, mas preferimos fazer de uma maneira sustentável e sólida. Nosso foco será investimentos de longo prazo, em silos, correção de solo, irrigação e na parte do Pronaf. Então, este é o ponto mais importante, mais do que capital de giro, é a parte de longo prazo, onde realmente você muda de patamar a vida e a produção dos empresários do agro, né, dos agricultores, sejam os pequenos, sejam os médios. Os grandes normalmente não precisam da Caixa. Bom, pessoal, vocês viram aí que o Pedro Guimarães disse, né, falou aí, fez o levantamento de tudo que vem acontecendo, certo? E, inclusive, falou sobre tudo as coisas, né, que vem pagando, né? Olha só, pessoal, o empréstimo de R$1.000, muita gente ainda está esperando esse empréstimo de R$1.000, mas atenção, pessoal, vocês têm informação aqui também sobre a questão do Auxílio Brasil, tá? Nós temos aqui a questão do Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro surpreende a todos, fala do auxílio emergencial. Vou pedir para vocês dar uma olhadinha agora. Olha só o que foi que o presidente Jair Bolsonaro falou, surpreendeu a todos. E o Auxílio Brasil já começa dia 18. Clique nesse quadradinho que está aparecendo no meio da sua tela. Quando chegar lá, você deixa o like, que é para você receber as notificações, tá bom, pessoal? Olha só o que foi que o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a todos. Clique nesse quadradinho agora que vocês vão ver agora. Valeu, galera!